Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao nosso Encontro com a Palavra de hoje. Estamos estudando detalhadamente a carta de Paulo aos Romanos e temos tido o privilégio de mergulhar em profundas verdades bíblicas. É uma grande alegria ter você conosco. Para recapitular o que vimos nos últimos programas, eu gostaria de ler a partir do versículo 14 até o final do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Você que tem acompanhado esse estudo conosco já sabe que esse texto trata das acusações de Deus contra o homem, de atos que a humanidade cometia e ainda comete. Também encontramos nesse texto algumas decisões que Deus tomou em relação ao homem, válidas para aqueles tempos e também para os dias de hoje. Além disso, também vimos quais foram as consequências que Deus permitiu que sobrevivessem sobre a família humana, consequências essas que o homem arca até hoje. O que temos neste texto é a explicação de Deus sobre o que era e ainda é a humanidade. Por isso, se você compreender bem esta passagem das Escrituras, não se surpreenderá com o que vai descobrir. As boas novas são a única solução de Deus para a família humana, para aquela época e também para os nossos dias. Pense em tudo isto à medida que acompanhar a leitura do texto. Vamos começar a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1 de Romanos e depois voltaremos para o versículo 14 e leremos até o versículo 17. Vamos à leitura. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma.
Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, você provavelmente já tinha ouvido falar sobre todos estes atos praticados pelo homem antes de começarmos a estudar esse texto, não é mesmo? Estas acusações que pesaram sobre a família humana ainda pesam até hoje. Será que também pesam sobre a sua vida? Para responder e deixar esse texto mais pessoal, vamos trocar todos os pronomes pessoais e relativos que estão no plural e colocá-los na primeira pessoa do singular. Ao invés de dizermos eles, vamos dizer eu. Transfira este texto para a sua vida. Como dissemos no último programa, Deus não tinha de dar nenhuma explicação para nós quando escreveu Gênesis capítulo 3, que fala da queda do homem, nem este capítulo de Romanos. Mas ele queria que soubéssemos como tudo tinha acontecido para entendermos como a família humana é hoje. Tenho certeza que você vai concordar que a realidade descrita neste capítulo não se refere apenas ao que era, mas ao que ainda é e acontece na humanidade. Por isso este livro está dirigido também a mim e a você. O segundo capítulo começa com duas objeções do homem às acusações que Deus fez. A primeira foi: quem? Eu? Você está falando de mim? Eu sou judeu e os judeus receberam uma lei, fomos separados e diferenciados de todos os outros povos da terra. Somos salvos. Não temos nada a ver com isto, porque somos judeus. A segunda objeção foi: quem? Eu? Você não percebeu que sou um bom pagão, uma boa pessoa? Você não pode estar falando de mim? Não faço nenhuma dessas coisas. Mas Paulo respondeu: estou falando de você, sim, Senhor. E conclui o capítulo 3 dizendo que todos nós pecamos e por isso precisamos da graça de Deus. Na minha opinião, toda pessoa que acha que não peca tem uma ideia errada do que é pecado. O que é pecado, afinal? Depois que definimos o que é pecado, fica fácil entender o capítulo 3, no qual Paulo afirmou que estava falando de todos nós. No capítulo 1 temos as acusações de Deus contra a humanidade e as consequentes decisões dele. Deus entregou os homens. Você está lembrado desta expressão? Deus não desistiu dos homens, mas os entregou aquilo que eles queriam tanto. E hoje Deus também faz isto. É a vida. Você pode viver do jeito que quiser, mas depois vai enfrentar as consequências das suas escolhas. Mais adiante, nesta epístola, Paulo falará muito sobre a soberania de Deus. Basicamente, o que ele diz é o seguinte: nossa vida é como um livro. A ideia de escrever este livro foi de Deus e talvez ele tenha escrito até a introdução e o prefácio com o índice dos capítulos. Deus tem um plano para o livro, mas em um determinado momento ele passa a caneta para nós e diz: agora você escreve a história do jeito que você quiser. Eu tenho um plano para este livro, mas você foi criado com livre escolha. Escreva o livro do jeito que quiser. Escreva a sua história. Deus entregou o homem ao que ele queria e por isso o homem é responsável pelas consequências que, com a permissão de Deus, sobreviessem sobre a humanidade. Isto valia para aquele tempo e ainda vale para hoje. Por algum motivo achamos que hoje sabemos muito mais do que o homem sabia séculos atrás e que por isso somos melhores do que o homem daqueles tempos. Isto não é verdade. Isto foge da realidade. Depois de estudar Romanos capítulo 1, você compreende que Paulo fez uma descrição realista das consequências que Deus permitiu que viessem sobre a humanidade. As coisas são hoje como eram antes. O que temos neste texto é uma explicação de Deus referente à família humana como era e como ainda é. Por que a natureza humana é como é? Nós nos surpreendemos quando nos deparamos com a nossa natureza humana. E o que seria de nós sem Jesus e apenas com a nossa natureza? O que é a natureza humana? Paulo discute muito bem este assunto no primeiro capítulo desta carta. Não se assuste quando constatar o que é a natureza humana. Eu não me conformo quando as pessoas dizem que o ser humano é essencialmente bom, que basta apenas que seja estimulado. Com base nas Escrituras e na minha própria vivência, discordo totalmente. Agora, pela última vez, gostaria de rever as 25 acusações de Deus contra a humanidade. A primeira é a impiedade, ou seja, a desobediência aos mandamentos contidos na primeira tábua dos 10 mandamentos.
A segunda é a injustiça, ou seja, a desobediência aos mandamentos da segunda tábua dos 10 mandamentos. A primeira tábua continha os mandamentos referentes ao nosso relacionamento com Deus. Estes mandamentos foram quebrados e isto é chamado de impiedade. A segunda tábua continha os mandamentos referentes ao nosso relacionamento com o próximo, que também foram quebrados de acordo com Deus, e isto é chamado de injustiça. A próxima acusação é que o homem, apesar de conhecer a justiça, suprime-a pela injustiça. Ele sabe que a verdade causará desconforto ao seu estilo de vida injusto, por isso ele a retém. Esta é uma das acusações de Deus contra o homem. O que pode ser conhecido a respeito de Deus é conhecido, porque Deus revela aos homens. Os homens têm uma consciência interior e também há revelação na natureza exterior. Deus não afirma que se possa conhecer o Evangelho através da revelação natural, mas diz que a natureza revela duas coisas a respeito de Deus, sua divindade e seu poder eterno. Por isso Deus diz que os homens são indesculpáveis. Através da natureza eles podem saber o suficiente e por isso são indesculpáveis. Pecado é saber o que deve ser feito e acabar suprimindo a verdade por causa do seu estilo de vida contrário a ela. Mas se você anda na luz da verdade que conhece, a situação é outra. Os homens sempre têm uma religião, têm algumas ideias sobre o que é certo e o que é errado, têm consciência e o conjunto de regras, mas nunca vivem de acordo com elas. Por isso Deus afirma que eles não têm desculpa. Deus afirma que quando eles têm um encontro com Deus, não dão a Deus o lugar de direito em suas vidas, não o glorificam como Deus e se tornam ingratos. Tornam-se fúteis em seus próprios pensamentos e insensatos em seus corações, ou no centro de suas próprias vontades, tornam-se obscurecidos. Eles alegam serem sábios, mas na verdade são loucos. A definição bíblica para louco é aquele que declara que Deus não existe e que nega a existência de Deus. Uma das acusações de Deus que demonstra essa loucura é a idolatria. A idolatria sempre esteve presente em toda a história da civilização e ainda está presente hoje em algumas culturas. Nós também temos nossos próprios ídolos. Quando adoramos a Deus, estamos declarando que Ele é digno de tudo que é nosso. Tempo, energia, dinheiro, afeição, tudo. Deus é merecedor de tudo isto. Só Deus é, ninguém mais. Mas quando dedicamos tudo isto a alguma coisa ou a alguém, nos tornamos tão culpados de idolatria como aqueles que literalmente adoram ídolos. Deus entrega a estes idólatras. Bom, nós temos que ficar por aqui, mas no próximo programa vamos continuar com este precioso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Viva de bem com Deus, viva de bem com a vida. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.